Extraordinária. A ler João 21. Estamos nos despedindo do Evangelho de João hoje, com tristeza. Foi um ano inteiro, um ano abençoado, né? Um ano maravilhoso. Mas eu tenho uma notícia para você, hoje é culto de Santa Ceia, né? E culto de Santa Ceia é um desafio. Não temos muito visitante, tem o Toshi ali, que é da família, né, Toshi? Deus abençoe grandemente você, muito obrigado. Mas culto de Santa Ceia é um culto desafiador, assim. Eu louvo a Deus por isso, porque a forma com que o Espírito Santo de Deus termina o Evangelho de João também é desafiador para a Igreja do Senhor nessa manhã. Eu convido você a ler o capítulo 21, dos versos 1 a 14. Momento lindo, né, da parte do Senhor, que veio hoje nos chamar. O Senhor tem compromisso com a sua igreja. Você já ouviu isso aqui hoje. É nela que ele se manifesta. Verso 1 diz assim, queridos e queridas: depois de ter se manifestado aos discípulos 2 vezes, Jesus apareceu outra vez a eles, desta vez na beira do lago da Galileia, e foi assim que aconteceu. Estavam juntos Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: filhos, vocês pescaram alguma coisa? Tem algo para comer? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, tamanha quantidade de peixes que pegaram. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 90 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: traga agora alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. E Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão, os peixes e deu a eles. E foi esta a terceira vez que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos seus discípulos. Amém. Senta no teu lugar aí, confortavelmente. Nessa manhã importante, para aquilo que você entendemos como igreja, né? Mas veja, todos nós que fomos, de alguma forma, alcançados e resgatados pelo Senhor, e aí, a partir disso, passamos a fazer parte de uma igreja, independente de quem nós somos, independente da nossa origem, independente do que nós temos, independente do que nós sabemos, nós recebemos dons espirituais. E a razão disso é para nos incluir no plano que o Senhor estabeleceu de implantar o reino de Deus aqui na terra. É muito importante que a gente não perca isso de vista. Isso foi o que motivou Deus a constituir a igreja. Não tem outro. Nunca teve o objetivo de fazer aquilo para parar em nós, assim como não parou lá atrás, mas sim nos resgatar daquilo que nós vivíamos. A Bíblia diz de uma lama, né? Nos resgatar daquilo que nós vivíamos, e a razão aqui desse resgate aqui é para que nós possamos, e para Ele usar a nossa vida para alcançar os outros. Aqui está a questão. E é por essa razão que sobre a minha vida e sobre a tua vida existe uma missão. O ser humano tem que se conscientizar disso, sobretudo o ser humano que é povo de Deus. Existe uma missão. A igreja só existe porque existe uma missão. E por isso,
Às vezes a gente não fala disso, nós temos que falar, porque a Bíblia é clara, isso é a palavra de Deus. E por isso a Bíblia Sagrada diz que nós, eu e você, somos o quê? Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. E é importante, quarta-feira quem esteve aqui, Paulo nos ensinou na quarta, que igreja não é prédio. Paulo não falou nem um minuto de porta, de janela, de telhado, de parede, não. Paulo falou aqui de um organismo vivo, dinâmico, composto por diferentes tipos de pessoas e capacidades diferentes, mas que se torna um só corpo para que a vontade de Deus seja espalhada na terra. O nome disso é igreja. E às vezes a gente precisa tomar posse um pouco disso, porque essa missão, primeiro, foi dada para Jesus Cristo. Foi a Ele que o Pai deu. Mas com a sua morte, essa missão foi transmitida para quem? Para a igreja. E hoje nós temos que entender o que é ser igreja aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Na teologia, a gente tem uma palavra em latim que a gente aprende que é a missio Dei. O que é isso? É a missão de Deus. É algo que está na base do coração de Deus quando constitui a igreja. Existe uma missão. E aqui, aliás, está o grande desafio que o Evangelho veio nos apresentar hoje, para isso que nós chamamos de igreja. Porque eu não sei se tem igreja aqui nessa manhã. Tem, nós temos que entender isso muito bem, porque hoje em dia, a igreja do Senhor vive um momento um tanto quanto delicado do ponto de vista do mundo em que nós estamos, né? Porque na praia da vida aí, existem muitas motivações, aí fora existem muitas vitrines, muitas seduções, muitas razões para que a igreja se desvie do foco pelo qual ela foi chamada. Qual? Se envolver na missão, na mesma missão de Jesus, de implantar a justiça do reino de Deus aqui na terra. Essa é a missão. Mas nós estamos embaçando isso um pouco, e nós às vezes perdemos o norte. Nós convivemos com um mundo, por exemplo, em que os apelos, e aliás é o que tem hoje, os apelos são pelo individualismo. E assim, isso é muito grande, isso é muito forte. O que importa na vida das pessoas é cada vez mais cada um cuidar da sua vida. Porque o mundo é assim. Então veja, as grandes motivações para as pessoas hoje, no mundo inteiro, é o quê? São elas mesmas, essa é a motivação. A minha motivação sou eu. E aqui tem uma questão séria. E por isso, as pessoas hoje estão buscando o quê? Estrelismos, né? As pessoas buscam fama. Por que as pessoas estão tão preocupadas em número de seguidores? Por que as pessoas estão tão focadas em consumismo, em poderes aqui mundanos e por aí vai? Por quê? Porque tudo nos leva a satisfazer a nós mesmos, porque essas coisas só satisfazem a nós mesmos. O foco está nisso. Todas as coisas, e essas coisas todas, o que são? São sombras que tentam impedir que a luz alcance a igreja, impedindo que ela não cumpra o propósito que Jesus incumbiu para ela. Aqui está uma coisa que tem nos revestidos que nós temos que nos conscientizar. É culto de Santa Ceia, é culto para a igreja do Senhor hoje. Ora, os planos de Deus só vão se realizar na terra quando? Só quando a sua igreja se levantar e cumprir a missão que recebeu do próprio Jesus. Não tem jeito. Onde é que estão os planos de Deus neste mundo? Estão de posse da igreja. Só tem uma forma. Mas, veja, diversas artimanhas têm feito a igreja se afastar da justiça do reino de Deus. Isso parece que ficou meio lá escondido, para que ela não apacente o rebanho, porque esse foi o chamado de Jesus depois desse texto que eu li. Continue lendo, você vai falar, Pedro, apacente minhas ovelhas. Não, mas apacente minhas ovelhas. Não, apacente as minhas ovelhas, pelo amor de Deus. Mas a igreja está sendo chamada, parece que a se afastar disso, que desista e renuncie ao seu chamado. Como? Volte a pensar somente em si mesma. Esse é o problema da igreja. Queridos, o fim da igreja não pode ser em si mesma. O fim da igreja é o reino de Deus, e não as quatro paredes de um prédio. Não pode. Veja onde nós estamos. Quando Jesus constituiu o que a Bíblia chama de igreja, nem um lugar fixo para se reunir tinha. Não tinha nem prédio. Isso não é igreja. Não é o lugar. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Igrejas são corações. São decisões e atitudes humanas. Isso é igreja. Por isso hoje é muito importante que você saia daqui hoje entendendo que não existirá jamais sentido na nossa vida se nós que queremos ser uma igreja de verdade nos afastarmos daquilo que o Senhor nos chamou lá atrás. Não tem sentido para nós. É melhor não ser igreja, porque se você quiser ser, só existe uma razão.
O nosso chamado, aliás, é no nosso chamado que existe a vida plena que Ele falou que Ele nos daria, que existe a vida feliz, completa, que o Senhor tem para cada um de nós. Onde está isso? No nosso chamado. A razão está aqui. E eu pergunto, nessa manhã, para a igreja do Senhor, e se nós renunciamos à nossa missão? Acontece o quê? Eu pergunto, qual a esperança de uma igreja que não faz nada pelos outros, que ao invés de apacentar o rebanho dos pequeninos, só sabe pensar nos seus próprios interesses institucionais? Eu pergunto, qual o futuro há para uma igreja que não tem nenhum compromisso com a verdade da palavra de Deus, mas só está comprometido com números de membros e com dízimos e com suntuosidades? E eu pergunto tudo isso porque as respostas de tudo isso estão no que nós lemos no Evangelho hoje. Eu quero que você entenda isso que nós lemos. Eu quero que você entenda a palavra de Deus hoje. No capítulo 20, nós já meditamos aqui semana passada, revelou-se que Jesus já tinha se manifestado 2 vezes aos seus discípulos, certo? 2 vezes. E ele fez isso em uma casa em Jerusalém, que eles estavam ali trancados nessa casa. Por quê? Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam aflitos, afinal de contas, existia uma missão a ser cumprida, Jesus disse isso, vão e façam discípulos por todas as nações do mundo, eu quero que vocês vão, preguem, batizem, evangelizem, salvem as pessoas, que existia uma missão a ser cumprida, mas, veja, esses enfrentamentos que teriam para fazer isso seriam enormes, nada fácil, e Jesus então aparece no meio deles, porque eles estão aflitos, com medo, trancados, achando que iam morrer, que não iam conseguir, que não vão fazer isso. Ele chega e sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. Ele dá o Espírito e ali constitui a igreja. Quer dizer, vocês não são só vocês fazendo, não. Existe algo aqui, existe algo para ser constituído. Soprou o Espírito, constituiu a igreja para quê? Para continuar a missão que ele fez, que ele começou a pedido do Pai. E aí ele diz, nesse momento, que ele deu autoridade para a igreja, né? A quem vocês perdoarem, se não perdoarem. Se não perdoar, vocês têm autoridade para fazer isso, porque para um judeu dizer que perdoa pecados, isso era uma blasfêmia. Mas sobre vocês eu estou dando autoridade, vocês perdoarem pecados. Quer dizer, Jesus transmitiu a mesma autoridade que era dele para a igreja. Deu a ela autoridade. E na ocasião, ele falou da importância de uma fé verdadeira. Vocês estavam aqui domingo, ouviram isso. Veja, depois disso, no capítulo 21, Jesus apareceu novamente aos discípulos, só que agora numa praia. Olha nós aí, Lê. Lá no norte. Uma praia no norte, na Galileia, 140 quilômetros de distância. E a pergunta que se impõe aqui, meu irmão, minha irmã, é o que é que esses discípulos estão fazendo lá na Galileia, na praia, tão longe de onde receberam o seu chamado? Fazendo o quê? E a resposta parece que eles desistiram da missão. E eu quero que você pense isso comigo. Parece que eles desistiram. Qual era a missão? Apacentar as ovelhas. Qual era a missão? Era implantar o reino de Deus e ser pescadores de homens. Não é essa a missão? Serem pescadores de homens. Mas aqui com certeza eu estou dizendo que eles estão desistindo porque eles voltaram a fazer o que eles faziam antes de serem alcançados pelo Senhor. Eles voltaram a ser pescadores de peixes. Parece que a igreja retrocedeu. Voltou a ser o que era antes de encontrar o Senhor. E aqui tem uma questão, porque já muito nós estamos meditando e o Senhor preocupado em prepará-los para a missão, dizendo que calma, vocês têm muita coisa para fazer, mas vocês não estarão sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês vão enfrentar muita coisa, mas vocês vão vencer, porque eu já venci esse mundo. Mas veja, com tudo isso que nós já vimos aqui, parece que eles estão renunciando à missão aqui. Por quê? Ora, porque eles voltaram a fazer o que eles faziam 3 anos e meio atrás, antes de serem alcançados pelo Senhor. Aliás, também numa praia, diga-se de passagem, com um momento parecidíssimo com esse que nós lemos aqui, sim ou não? Igualzinho aqui. Quando o Senhor iniciou o seu ministério, ele chamou os discípulos e eles estavam como? Desconsolados, com cara de tacho, lavando as suas redes, frustrados. Por quê? Porque eles tinham trabalhado a noite inteirinha e não tinham pego nada. Isso está em Lucas 5, no comecinho do Evangelho. Voltamos para a mesma questão. Foi. Voltou lá para onde estava. Para repetir as mesmas coisas. Presta atenção aqui. Esses pescadores de peixes tinham tido um encontro com o Senhor e na ocasião Jesus os chamou para largarem as suas redes e irem ser pescadores de homens, né? E eles largaram tudo, barco, rede, família e foram seguir o Senhor. Mas veja, depois de tudo que eles presenciaram, depois de tudo que eles ouviram, 3 anos e meio depois eles voltam para as suas redes de peixes.
Aqui tem um desafio a ser compreendido. E notem, voltar a pescar peixe aqui, sabe o que significa? Significa abrir mão da grande pescaria que o Senhor realmente tinha para eles. O quê? Alcançar os que sofrem para que o reino de Deus fosse implantado na terra. Essa pescaria interessava para o Senhor. Eles estavam desanimados. E por isso Pedro diz o quê? Quer saber? Vou pescar. Tem pescador aqui nessa manhã? Você está estressado, né? Você vai pescar, né? Parece que Pedro estava. Quer saber? Vou pescar. E os outros já viraram na hora e falaram, não, vamos pescar com você. Nós também vamos. Mas o texto diz que eles pescaram a noite inteirinha e não apanharam. Pescaram a noite inteirinha e não apanharam nada. Agora, note uma coisa. Tem novidade aqui? Tem algo não conhecido aqui? Eles já tinham passado por tudo isso. Eles sabiam do que era isso. Eles conheciam essa realidade. Eles sabiam tudo dessas águas. Parece que eles não se lembravam mais. 3 anos e meio, já esqueceu? Eles não se lembravam. E quando ia amanhecendo, diz o texto, a luz raiou sobre as sombras. Por quê? Jesus aparece na praia de novo. Mas diz o texto que os discípulos viram ele, mas não reconheceram. Eles estavam numa distância pequena. Não era muito longe. Típico de quem está focado somente nas suas coisas, né? Olha o Senhor e não reconhece que é ele, né? Típico. Jesus, eu acho que ele é muito sarcástico. Ele dá um gásinho aqui, ele dá uma cutucada, né? Porque ele, de longe, assim, ele grita... filhos, conseguiram alguma coisa aí? Esse Jesus é engraçado. Escuta, vocês têm algo para comer aí? Responde aí. E eles lá do barco, nada, não pegamos nada. E Jesus vira para eles e fala, lança a rede do outro lado que vocês encontram. Do outro lado do barco. Sai daí, volta para o outro lado aqui. Joga para o lado direito. E o texto diz que eles obedeceram. E agora, o que eles não conseguem mais é puxar a rede de tanto peixe que eles pegaram. Vai vendo a cena aqui. João olha para a praia e fala, lembrei. E ele vira para Pedro e fala, Pedro, é o Senhor que está lá. Pedro, é o Senhor. Ele se lembrou de 3 anos atrás, a mesma cena, ele estava lá. Ele era o filho de Zebedeu que estava lá no início do ministério. E ele se lembrou, e Pedro então veste a sua capa. Por quê? Porque eles se vestiam, a roupa era uma túnica por baixo, como uma roupa de baixo, era uma túnica e uma capa por cima. Para pescar, eles tiravam aquela capa e ficavam só de túnica. Ele põe a capa de volta, era vergonhoso andar na rua sem capa. Ele põe a capa de volta e se joga na água e sai nadando. Ele não vai esperar, ele vai afoitamente para a praia. E a distância era mais ou menos de uns 90 metros. Daqui, sei lá, um pouco mais que o final da rua. É perto. Jesus está ali vendo, eles vendo ali. É perto. E os outros foram remando. Porque remando com dificuldade, arrastando um barco com uma rede, aliás, bem pesada, mas foram para a praia. E na praia já tem alguém cuidando. Eles chegam na praia, já tinha uma brasa. Eles chegam na praia, já tinha uma fogueirinha. Já tinha uns peixes assando. E já tinha uns pães. E aí Jesus diz, agora traz um pouco da porção de vocês aí. Traz um pouco do que vocês pegaram. E o texto diz que Pedro foi no barco. E ele arrastou um pouco mais a rede, até um pouco mais na areia. E ele pegou uns peixes... E ele ficou espantado, porque eram 105, ele contou, 153 peixões lindos assim, sabe aquela silapona de 2 quilos, sabe, então, que não pega fácil? Eram 153 aquelas bonitas, e ele ficou impressionado, como é que a rede não estourou, né? Como é que a rede aguentou, como é que ela não rebentou? E Jesus então ali, todo anfitrião falou, venham comer, queridos, vamos comer, vamos nos alimentar, vamos nos alegrar aqui. Impressionante. Mas a palavra diz que ninguém teve coragem de perguntar, por quê? Eles sabiam que era o Senhor. Eles sabiam que era o Senhor. E eles não tinham coragem. Eu tenho certeza, querido. Sabe por que eles não tinham coragem? Porque eles estão envergonhados. Eu tenho certeza. Pensa nessa situação. Eles estão envergonhados. Afinal, nada daquilo ali era novidade. Tudo que eles estavam passando ali era teimosia e obstinação mesmo. Eles sabiam qual era a missão. Eles sabiam qual era o chamado. Eles sabiam que existia uma obra a ser feita e não tinha nada a ver com tilápias. Eles sabiam o que é que eles estão fazendo ali, pelo amor de Deus. E eu quero que você tome posse disso, por isso eles não conseguiam falar. Jesus chegou perto e deu pão, e deu peixe, e partilhou, e alimentou, e todo mundo comeu, e foi festa na beira daquela fogueira. Foi maravilhoso aquele café da manhã. E o texto diz que essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Mas as mulheres sempre têm que ser incluídas aqui, né? Nunca se esqueça. Os que escrevem não incluem, mas o Senhor inclui. Na verdade, não é a 3ª, é a 4ª vez, porque a primeira mesmo ele apareceu para Madalena, lembra? Então aqui é a 4ª vez, glória a Deus. O Senhor não se esquece. Aliás, foi para elas a primeira vez.
Mas como eu disse para vocês aqui, os seres humanos que estiveram mais perto do Senhor, mais íntimo com o Senhor, a igreja do Senhor foi exatamente quem existiu. Isso te desafia? A olhar para a igreja, sim ou não? A pensar o que é ser igreja? Foi exatamente quem desistiu. Quem voltou para trás, quem retrocedeu e voltou a ser o que era e fazer o que fazia e pior. Porque essa volta aqui significou renúncia com a missão que Jesus tinha tão carinhosamente transmitido a eles. A primeira igreja pensou em renunciar à missão. E isso aqui, para mim, é muito simbólico, porque hoje vocês acham que tem sido diferente? A palavra de Deus não tem tempo, não tem calendário. Ela foi escrita para 2021, aliás, para novembro de 2021. Não tem sido diferente. Está difícil achar por aí uma igreja comprometida com o reino de Deus e a sua justiça. Está difícil. E eu estou pregando porque eu quero que essa realidade seja compreendida, porque não pode ser difícil aqui. Está difícil achar uma igreja com esse compromisso, porque o compromisso hoje é com inúmeros interesses, menos com missão, menos com sair daqui e lá fazer algo lá fora. Missão é um negócio que a igreja gosta muito, mas gosta muito de ver bem longe. Quando alguém pega o microfone numa igreja para dizer que faz missão, pega o microfone para dizer para o povo que sustenta um missionário. Mas sustentar aqui, sabe o que significa? Manda R$200 e diz que sustenta um coitado missionário lá na África, com R$200 por mês. Aliás, lá longe de nós, de um oceano inteiro, porque aqui perto dá trabalho. Dá muito trabalho, isso é missão. Foi feito no meu tempo de escola uma pesquisa nos Estados Unidos por um organismo muito sério que trabalha com a igreja dos Estados Unidos, e o resultado foi, a conclusão, não vou dar números, de tudo que entrava dentro de igreja de dinheiro por ano nas igrejas todas dos Estados Unidos, sabe quanto era destinado à obra de Deus? 1%. Obra de Deus de verdade, 1%. Desse dinheiro, tudo que alcançava a vida dos necessitados, 1%. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. E eu quero que você pense nisso comigo. O mundo é muito sedutor, e por isso, nessa manhã, o desafio aqui é sobre a importância de nós nos envolvermos com o nosso chamado. Todos nós, aí você, temos compromissos, que não são poucos. Nós temos conta para pagar, sim ou não? Você tem? Nós temos conta para pagar, nós temos família para sustentar. Mas eu quero que você não se esqueça, nós não podemos esquecer que tem um Deus que nos alcançou, que nos resgatou, que tem nos ajudado e que nos chamou para fazer parte de algo, para melhorar esse mundo. Existe um chamado, existe uma missão sobre a minha e a sua vida. Em nome de Jesus. Você entende isso? Isso é importante demais. O nosso foco costuma estar nas nossas coisas. Quando o Pedro diz assim, bom, eu vou pescar, ele está dizendo, bom, eu vou cuidar das minhas coisas. Ele está ali sem saber o que fazer, ele fala, deixa esse negócio de obra de Deus para lá e eu vou cuidar das minhas coisas. Ele já morreu mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar do que me interessa. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Essa é uma decisão, aliás, muito comum hoje em dia. Sabe por quê? Eu queria dizer para você, é muito mais, você vai ter que confessar, é muito mais legal frequentar uma igreja que não tem nenhum compromisso com esse negócio de justiça do reino de Deus. Confessa, é mais legal ou não é? Confessa para mim, se não é muito melhor ir para a igreja, louvar, pedir uns presentes para Deus, dar um glória a Deus bem alto, aprender que quem está salvo já está salvo para sempre, e no final, vai para casa, cuidar da sua vida, dos seus interesses, descomprometidos com aquilo que Deus quer fazer. É mais fácil ou não é? É nessa igreja que eu quero congregar, porque a sua é muito chata, né? A sua eu não quero. Porque a sua fica falando desse negócio de evangelho aí, esse negócio, fica me chamando para me envolver com gente pobre. Ai, que horror, gente pobre cheira mal, né? Fica me envolvendo, gente que mora no esgoto, socorro. Fica me chamando para ir orar em lares atribulados. Ai, que horror. Cuidar de criança chechelenta. Ai, cruz credo, não quero isso não. A gente não quer isso. Pobre, aliás, causa repugnância em muita gente da igreja hoje. Pobre causa repugnância, porque fariseu acha que pobre é um amaldiçoado. Só fariseu, desgraçado. Vocês acham que é à toa que a igreja está cheia de gente depressiva? Vocês acham que é à toa? Gente precisando de psicólogo, nada contra os psicólogos, aliás, eu tenho na família, mas a igreja vive os seus momentos de ansiedade, não dorme de noite, por quê? Vocês acham que é à toa? Uma igreja que só pensa em dinheiro, só isso, em realizar os seus próprios problemas, e cada um cuidando do seu e que se dane? Deus fez a vida para cada um cuidar da sua, é isso? Vocês acham que é à toa? A questão aqui, presta atenção aqui, é que o sentido da nossa vida não é participar de uma igreja. O sentido da minha e da tua vida é ser a igreja do Cristo vivo. Não é participar, é ser. Você entende isso?
É muito importante tomar posse disso. Eu sei que não é a palavra, a minha esposa falava, amor, você tem que mudar, não vai sobrar ninguém na igreja. Vai fazer o quê? Ela fala, você fala ou não fala? Confessa. Amor, muda, porque assim... Aí ela fala assim, vai ter que vender o evangelho, porque não dá, as pessoas não estão ficando, mas não vai ficar mesmo. Ficou com Jesus? Marcelo leu o que aqui hoje? Nancy leu o quê? Ficou? Por quê? Evangelho é coisa séria. Evangelho é instrumento de salvação. Evangelho é o que muda o mundo das pessoas e de todo mundo. Essa é a questão aqui. Esse é assim, nós temos que ser. E presta atenção aqui. E nós vamos ser, quando a gente sair de casa, não para assistir um culto, mas para nos envolver com a missão que Jesus nos deu. Qual? De prosperar o reino de Deus e a sua justiça. Sobre essa igreja, existe uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja, e não vai mesmo. Agora, do contrário, desculpa, se você fizer uma enquete hoje e perguntar lá na igreja, irmão, a sua igreja se compromete com a missão de Deus? E ele vai falar, lógico, irmão. Como? A gente salva almas. E eu fico perguntando, que diabo significa? Sabe o que significa isso? O que é salvar almas? O que é salvar os meus pensamentos, os meus sentimentos? O que é isso? O que significa? Jesus ressuscitou a sua alma, seu espírito? Não, Jesus ressuscitou com fome, comendo peixe. Jesus ressuscitou o corpo. Eu creio na ressurreição do corpo, então eu quero salvar o corpo também, nessa alma. Pelo amor de Deus. O que significa isso? Quer dizer, salvar almas é a pessoa ir para a igreja, dizer que aceitou Jesus, mas vai para casa viver como bem entende, sem se envolver com nada relacionado a Jesus Cristo. É isso que é salvar almas? É isso? Sem envolver com nada, sem melhorar a vida de ninguém, vivendo assim, vai ter justiça na terra? Vai. Vivendo assim, o reino de Deus, aquele que Jesus veio implantar, vai prosseguir? Vai. Não, é o que está acontecendo, eu acho que não. Por isso, eu tenho que reafirmar algo nessa manhã, porque nós não podemos fazer parte dessas pessoas que lançam a mão do arado e ficam olhando para trás. Nossa, era tão legal, né? Eu estou aqui com esse arado na mão, mas lá na praia era tão mais da hora. Batia uma brisa legal, né? Era tão mais fresquinho. Nós não fazemos parte disso, porque os discípulos estavam fazendo exatamente isso, mas nós queremos o quê? E nós precisamos ter compromisso com a missão que ele nos transmitiu, queridos. Em nome de Jesus, me desculpa. Eu sei que ninguém está atrás de compromisso em igreja, mas nós estamos aqui para isso, eu existo para isso, e é para isso que eu prego, e é para isso que eu existo, em nome de Jesus, amém? Amém. E por isso eu preciso que você também se desafie, porque Deus não se agrada de quem retrocede e volta para trás, e por isso você tem que meditar sobre o que nós temos que saber e fazer para não retroceder. Amém? Essa é a questão. Então, como é que eu posso não retroceder? Você entende isso? Como é que eu posso? E aí eu vou dizer para você 4 coisas que é muito importante, que está aqui, naquilo que é o chamado de voltem, que vocês se perderam. Como é que eu posso fazer para não retroceder? E a primeira coisa que eu preciso dizer para você, toma posse aqui em nome de Jesus, sabe qual é? É que você não vai retroceder sabendo que sem Ele você não vai conseguir nada. Primeira coisa, sabendo que sem Ele eu não consigo nada, eu não vou retroceder, porque eu sei que somente pelo meu esforço eu não vou chegar em lugar nenhum. É por isso. Por que eu não volto para trás? Porque por mim mesmo eu não vou conseguir, é nada. Irmãos, irmãs, nós estamos sendo desafiados pelo Espírito Santo de Deus aqui, que foi soprado sobre nós. Existe um Espírito aqui nessa manhã, foi soprado sobre você de novo. E você tem que entender como é que nós nos comprometemos com a missão que Jesus nos transmitiu. Nós somos igreja, porque nós não podemos cometer o desatino de voltar lá atrás para a vida que nós tínhamos antes. Não dá. A pessoa vai hoje em dia, tempo de crente em igreja é 2 anos. Quem chega em 5 é um vencedor, porque fica só 2 anos e troca, e muda, e sai pulando de galho em galho. Por quê? Porque não tem compromisso, eu não quero me comprometer, então eu mudo. Então eu vou em 3 igrejas, eu quero aquela igreja agora, eu já sei como é que é essa aqui, agora eu quero saber como é que é ela lá. E fica um vai e vem, mas não se envolve com nada, em nome de Jesus. Isso não é igreja, presta atenção aqui, esse desatino não. Muito menos, nós não podemos frequentar uma igreja para a nossa própria comodidade. O Evangelho mostra que os discípulos retrocederam e foram cuidar das suas coisas. Mas veja o verso 3, olha o que é. Pedro, no verso 3, diz assim, quer saber? Eu vou pescar. E os outros disseram, peraí, nós também vamos pescar com você. Mas a palavra de Deus diz algo revelador para a nossa vida, porque diz que eles entraram no barco e foram fazer o que eles queriam, pescar peixe, mas eles tentaram a noite inteirinha e não pegaram nada. Está escrito aí ou não? Não pegaram nada. Quer que você veja esse momento que você receba em nome de Jesus. Presta atenção aqui. O que Pedro está dizendo aqui é, quer saber? Eu vou cuidar das minhas coisas. Nós estamos aqui se debatendo. Eu vou cuidar das minhas coisas. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou fazer do meu jeito. E eu falo para você, Pedro, de novo? E os outros também foram fazer a mesma coisa com ele. Foram atrás do líder. Foram atrás do chefe.
fazer uma coisa, vamos cuidar das nossas coisas, do nosso jeito. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse retrocesso aqui, essa volta para o passado, para a antiga vida, deu no quê? Verso 3. Eles entraram no barco, foram pescar e naquela noite não apanharam? Repita, não apanharam? Por quê? Porque o Senhor já tinha vindo entre eles, já tinha soprado, o Senhor já tinha dado a eles uma missão, mas eles estão renunciando a ela, e eles foram fazer o que eles queriam, com as suas próprias forças e capacidades e sabedoria, e por isso eles estavam sozinhos, sem Ele, no barco. Sem Ele! Ele não estava naquele barco, por isso o resultado foi... Tudo que você faz sem Ele dá, hein? Porque você é a igreja. Esse é o tipo da palavra que fala assim, não quero mais ser igreja não, mas você é. Sem Ele não dá nada. O Senhor prometeu que estaria, que o nosso queridinho, amado, maravilhoso, leu aqui, que o Senhor, presta atenção aqui, estaria no meio do povo que se reúne no nome dEle, né, Micael? E não no povo que se reúne em seu próprio nome. Então, para o Senhor se manifestar, nós temos que nos reunir aqui em nome dEle, pela causa dEle. E é muito importante isso. Você acha que nós estamos sujeitos à mesma coisa? Acha? Lógico que nós estamos, meus irmãos. E nós temos que meditar hoje, porque a verdade é que existe uma razão maior que justifica a nossa existência nesse mundo. Presta atenção aqui, o povo de Deus precisa começar a sair dessa miséria, dessa mediocridade que é discutida em rede social aí, e começar a entender que nós somos, existe uma importância muito maior para você existir. Existe uma razão muito mais digna para você estar neste mundo, que justifica a tua existência aqui. Você não está aqui por acaso, como alguns costumam dizer. Não, você não vai morrer daqui a 90 anos de vida e você só pensou em você mesmo. Não, vida é algo muito maior. A vida de Deus é algo muito maior e mais digno do que isso aqui, em nome de Jesus. Porque eu estou aqui, porque Deus quer voltar a ser o Deus deste mundo. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque esse mundo está perdido e eu quero que Deus volte a ser Deus, Senhor deste mundo. E é por isso que eu existo. Ele te alcançou, Ele te resgatou, Ele te salvou. Ele restaurou a tua vida, porque Ele pretende dar a você uma nobre missão. Qual? Para que o nome dEle seja conhecido pelos outros. Para apresentar aos outros o nome dEle. Essa é a missão da nossa vida. Essa é a grande tarefa que foi nos dada. O Senhor te chamando para ajudar a mudar essa realidade caótica, participando de um projeto de justiça que só Ele sabe o que é, um projeto de justiça que só o Reino de Deus tem. Esse é o verdadeiro sentido da tua vida, da minha vida. É para isso que esse lugar existe, em nome de Jesus, amém? Esse papinho furado, vocês fazem existencialismo, vai para o inferno você que acha isso. Vai para o inferno, você não precisa ficar dando cesta básica, não precisa não, né? Não precisa comprar alimento, né? Não tem doença, não tem fome, não tem emprego, vai para o inferno. Vai lá visitar para ver se não tem. Então, existe uma razão. Agora, veja, o que acontece se nós renunciamos à missão? Acontece o quê? Ou se nós aceitamos e nós retrocedemos? Bom, se nós retrocedemos, nós voltamos a viver a vida que serve para cada um de nós. E assim, ainda que nós estejamos na igreja, nós vamos frequentar o culto para quê? Para buscar os nossos interesses. Você sabe o que é isso? É o que tem sido a igreja. Mas igreja não é isso. Isso é igreja? Não, igreja não é isso. Não foi para isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Foi? Foi para o nosso deleite? Foi? Não, em nome de Jesus. Por isso o Evangelho quer te lembrar nessa manhã que sem Ele não vai dar em nada. Presta atenção. Sem Ele nós não conseguiremos nada. Eu olho para vocês aqui, eu conheço vocês. E eu vejo grandes conquistas na vida de vocês. Mas sabe por que eu vejo? Porque você está aqui. Porque Ele cuida dos seus. E eu vejo Deus te livrando de coisas que você nem imagina, eu tenho certeza. E eu queria dizer para você, tem gente que acha que vai conseguir. Aliás, tem gente que acha que sabe o que vai fazer. Tem gente que acha que sabe o que é melhor. Tem gente que acha que sabe navegar muito bem, que conhece as redes. Tem gente que acha que sabe jogar rede, acha que é forte e por isso vai conseguir. Mas deixa eu te dar uma notícia triste hoje. A tua capacidade, o teu conhecimento, a tua inteligência, o teu dinheiro, no céu não serve para nada. No céu não tem mercado e dinheiro não, em nome de Jesus. Lá tem um reino de Deus. E aqui tem que ter também. Você entende isso? É muito importante isso. Cuidando somente das nossas coisas, com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir manter nem as nossas coisas. Nem o nosso casamento, nem o nosso dinheiro, nem nada. Nem as nossas relações, nada. O que você precisa entender é que o Senhor quer ter compromisso com as suas coisas. Ele se compromete com as tuas coisas, mas veja, Ele disse que para isso, se nós cuidássemos primeiro do reino de Deus e da sua justiça, no mais, Ele acrescentaria, sim ou não? Está escrito na tua Bíblia isso?
Se vocês cuidarem do reino de Deus, da sua justiça, no mais eu vou acrescentar. Quer dizer, das nossas coisas cuida Ele. Por quê? Porque nós cuidamos das dele. Ué. E isso é muito importante, porque entenda que sobre as nossas vidas existe uma missão. Porque se a gente volta para casa para cuidar somente dos nossos interesses, nós vamos estar por nossa própria conta e risco. Ué. Muito simples. Muito simples. Tem que entender o que é reino de Deus. A igreja não é isso. Igreja é o povo que recebeu do próprio Senhor o sopro do Espírito de vida e por isso, além das suas coisas, sabe que tem uma coisa muito maior, muito mais digna, que está sob a nossa responsabilidade, por isso não renuncia àquilo que Deus confiou, mas se envolve para que a vontade de Deus seja soberana nesse mundo, em nome de Jesus, amém? Amém. Esse é o povo, o nome disso é igreja. Mas o que motiva o Espírito Santo nessa manhã? Como é que eu posso não retroceder? Vem comigo, vocês estão entendendo aqui, sim ou não? Vem comigo. Segunda coisa, sabe como que você não retrocede? Obedecendo sempre a palavra de Deus e aceitando mudar de opinião, mudar quem você é. Como é que eu faço para não retroceder, Paulo? Como é que eu faço? Obedeça sempre a palavra de Deus e aceite mudar de opinião. Aceite fazer diferente. Por que você está dizendo isso? Porque os discípulos estavam obstinadamente retrocedendo da missão que Jesus comissionou. Eles voltaram para Galiléia, para as redes e para as tilápias, né? Para as minhocas. Diante de um esforço de uma noite inteira, o resultado foi 0. Mas aí a luz brilha novamente sobre as sombras, porque Jesus se apresenta na praia mais uma vez. Glória a Deus. Por isso que eu gosto de praia. Mas a pergunta desafiadora do Senhor é aqui, presta atenção aqui, igreja. A pergunta de Jesus aqui que detona qualquer negócio é: sem mim vocês conseguiram alguma coisa aí, queridos? Fazendo do seu jeito, por sua conta, deu certo aí, amados? Ou ainda, fazendo o que eu não chamei vocês para fazer, deu certo? E a resposta sincera é: não. Sem o Senhor nós não conseguimos nada. Parece que está falando da minha vida. Sem o Senhor nós não conseguimos nada. E ainda assim, diante desse fracasso obstinado, obstinação, porque é isso que a obstinação causa, eu queria dizer para você, misericórdia é misericórdia. E toda vez que o sol nasce, a misericórdia se renova, né? Aquele sol nasceu, a luz veio e a misericórdia se renovou. E assim, a fonte de toda a misericórdia profere a sua palavra. Versículo 6, ele abre a sua boca e diz: joguem a rede do outro lado que vocês vão encontrar, ué. Palavra dele. Joguem a rede do outro lado que vocês vão encontrar. E o texto diz que eles obedeceram. Eles jogaram a rede do outro lado e por isso a quantidade de peixes enormes que eles apanharam foi absurda. Como assim? Estava aqui do nosso lado e nós não vimos? É, absurda. Uma coisa louca. Diante do fracasso, do retrocesso, eu queria dizer para você, existe esperança. Por que existe esperança? Porque o Senhor não desistiu deles. Porque o Senhor não desistiu deles, aliás, Ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de nós. E assim você precisa saber que nunca será tarde. Por quê? Porque a luz veio aqui de novo, mais uma vez. Mas ele veio não para dizer que está tudo certo, não para dizer que é assim mesmo, que a gente retrocede mesmo, não para dizer que a gente não se envolver é normal, não. Ele veio aqui hoje para proferir uma palavra que nos chama a mudar de opinião, de posição, a mudar de atitude. Não deu certo do seu jeito, faz agora do jeito que eu estou mandando, que você vai conseguir, ué. Eu estou nessas águas. Esse mar é lindo, esse lago aqui, eu estou aqui nadando. Faz agora, eu faço, Senhor. Porque o texto diz que eles obedeceram, e mediante a obediência, o resultado, a abundância foi inacreditável. É isso que a Bíblia quer dizer aqui. Diante da palavra proferida e obedecida, eles mudaram de posição, de onde eles estavam lançando a rede, sim ou não? Estamos lançando a reinada. Joga do outro lado agora, infeliz. Jogou do outro lado e tudo deu certo. E a vitória veio em nome de Jesus, amém?
E aqui isso é muito revelador. E por isso, se nós queremos nos fortalecer para não retroceder, porque a tentação de lançar mão da missão e olhar para trás é enorme, eu queria dizer para você, é importante entender que nós vamos retroceder quando nós ouvimos a voz dele nos chamando a fazer de outro jeito, a fazer do jeito que ele está mandando, porque assim as coisas vão mudar, assim nós vamos ter que reconhecer o que João reconheceu diante dessa abundância. Ele é o Senhor, ele realmente é o Senhor, ele não desistiu de nós, ele, presta atenção aqui, ele está na nossa praia nos chamando para algo novo de novo. É isso que ele faz, e por isso é que nós vamos fazer, nós vamos até ele, ainda que envergonhados, vamos ter que mudar de vida em nome de Jesus, sim ou não? Chega de dar com a parede, a cabeça na parede, chega de dar murro em ponta de faca, de fazendo as coisas sem o lugar que ele mandou, chega, dá certo, Sandra? Dá certo? Não dá. Chega de sofrer. A tentação da igreja é para se colocar em uma posição contrária ao seu chamado. Mas essa manhã veio a palavra de Deus aqui nos devolver, aliás, devolver à igreja verdadeira do Senhor, o comprometimento com os planos de Deus. Eu quero que você escute o Senhor falando nesse texto, vocês estão na posição errada, fazendo o que eu não chamei vocês para fazer. E por isso nós precisamos nos submeter, ouvir e obedecer a palavra e querer mudar, porque é isso que nos leva de volta para os braços e para a vitória que só Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Vocês entendem isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a igreja do Senhor está sendo desafiada nessa manhã a meditar. Como é que eu posso não retroceder? Terceira coisa que eu vou dizer para você. São só 4, tá? Como é que eu posso? Sabe como? Sabendo que o Senhor sempre vai fazer a parte dele. Sempre. Sempre Ele vai fazer a parte dele. Eu não vou retroceder, por quê? Porque eu sei que Ele vai vir, Ele vai fazer a parte dele. Eu não vou voltar para trás. Observa aqui, queridos e queridas do Senhor, nós vamos aprender com o Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã, porque esse texto nos ensina que independente do que nós temos, independente do que nós somos, da nossa inconstância, ainda que a gente tenha retrocedido, ainda que a gente está desanimado, como estava aqui, o Senhor sempre vai fazer a parte dele. Sempre! Os discípulos foram sinceros e admitiram, nós não temos nada. Mas quer saber? Não importa, porque exatamente se você não tem nada, é aí que você precisa de um Deus que vai fazer a parte dele na tua vida. É quando você não tem nada mesmo, é quando deu errado mesmo. E eu quero que você tome posse disso, portanto se prepare, porque Ele já veio nessa manhã, Ele já raiou a luz da sua praia, olha como está bonito aí, presta atenção aqui, e por isso Ele vai fazer a parte dele. Querido, já foi preparada a abundância, já tem um alimento preparado para você, não sei se você crê nisso. Às vezes a gente fica falando, não dá certo, está ruim, não está bom, não dá. E está tão perto, né, o louvor, está tão perto a vitória, o peixe está aqui do lado, você não está vendo, porque você não consegue ver. O texto diz que João se lembrou dos 3 anos antes e disse, Pedro, é o Senhor. É Ele, Pedro. E na hora Pedro se atirou nas águas e foi igual um louco nadando até o Senhor. E os outros remando muito para levar o barco pesado. E quando chegaram, verso 9, vejam, viram uma fogueira. Viram os peixes já preparados, já assando. E tinha uns pães preparados para todo mundo. E glória a Deus por isso. Isso significa o quê? Eles pescaram a noite inteira, com certeza estavam cansados, estavam famintos, e por isso, presta atenção aqui, o descanso e a provisão chegaram. Que provisão? O Deus que sempre toma iniciativa e faz a parte dele nos nossos cansaços. Ele vem sempre, em nome de Jesus, Ele vem primeiro, porque o texto diz, eu amei vocês primeiro, fui eu que vim, foi eu que te alcancei, foi eu que vim até a tua vida por misericórdia. O que é que você precisa tomar posse dessa manhã? É que não importa o que a sua vida se tornou, não importa se deu tudo errado, não importa se você está fazendo de novo as coisas que você fazia, porque eu quero dizer para você, mesmo assim Ele não desiste de você. É misericórdia, não me diz, não que você merece, não. Ele não desiste. E assim, por não desistir, sabe o que Ele faz? Ele faz a parte dele, só isso. Aliás, eu queria dizer para você, a sua parte Ele não faz, não, mas a dele Ele faz. Porque às vezes a gente fica querendo que Ele faça a nossa, né? Que Ele faça por nós. Não vai fazer, não. A obra quem tem que fazer aqui é você, não é Ele, não. Presta atenção aqui. Ele vai é com você. Ele vai na tua frente. Ele vai fazer a parte dele. Mas o que você tem que fazer, você tem que fazer. Em nome de Jesus. Ele prepara o necessário para te alimentar de novo, para te preencher de novo. Ele prepara o necessário para te tirar dessa frustração. Ele faz o que for preciso para acabar com essa insegurança. Jesus abençoou com a fartura. E assim já estava na praia e já tinha preparado o alimento para partilhar com eles. E é assim que Ele faz com você. É assim que Ele faz com a tua vida. Não importa quem você é.
Porque se ele fosse olhar para aquilo que nós somos, sabe onde é que nós estaríamos? Afogado no mar, com a pedra de moinho aqui apertada. Não importa quem você é, o Senhor vem e Ele faz a parte dele de novo. Os discípulos estavam num dia de frustração, e quando eles foram chamados para a missão, eles tinham que ser missionados naquela mesma praia. Eles voltaram para o mesmo mar, para a mesma praia. Depois de 3 anos e meio, lá estão eles de novo, na mesma velha frustração, na mesma velha praia de novo. Jesus podia dizer, povinho difícil, está aqui de novo fazendo o quê, né? Povinho, desculpa, cabeção, né? De novo, tudo de novo, não aprendeu nada. Depois de tudo isso, ele podia dizer, mas você quer dizer, ele não disse, ele não faz assim, não é assim que ele é. Ele fez, presta atenção aqui, ele voltou lá, na mesma velha praia, e fez de novo o mesmo milagre que ele tinha feito, de novo, o mesmíssimo, de novo. Porque é assim que ele faz, é assim que ele age. Ele voltou na mesma velha praia e renovou a oportunidade para eles serem o quê? Pescadores de homens de novo. Acaba de ler o capítulo 21, você vai entender. Para que ele fez tudo isso? Ele está chamando eles, vamos pescar homens de novo, esquece esse negócio de peixe, vamos de novo, querido, em nome de Jesus. Na sua vida, é assim que Ele faz também. Meu irmão, minha irmã, leve para a tua casa hoje a convicção de que se nós continuamos a fazer as coisas como nós queremos, do jeito que a gente quer, nós vamos acabar mal. Você entende isso? Eu estou pregando para crente, tem crente aqui nessa manhã? Eu estou pregando para crente e só para crente. Se nós continuarmos fazendo do nosso jeito, nós vamos acabar mal. Lembra que nesse mesmíssimo momento aqui, Judas acabou na ponta de uma corda. Nesse mesmo momento aqui. E ele também esteve com Jesus, não se engane. Mas nunca se esqueça, o Senhor, na vida dele e da de todo mundo, Ele sempre faz a parte dele. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Aliás, Ele mesmo diz que aqueles que forem até Ele não serão despedidos vazios jamais, né? Ele prometeu, sim ou não? Você veio diante dele, nunca você fica vazio, porque ele vai te preencher. Então eu quero que você preste atenção aqui, nesse exato momento, o Senhor está na sua praia, preparando um peixinho na brasa para você. Eu quero que você receba, servo de Deus, receba, serva de Deus, tome posse do teu Deus. Muita gente não toma, e por isso nada, e morre na beira da praia, morre na areia, em nome de Jesus. Mas o Senhor não quer que você morra em praia, em lugar nenhum, em momento nenhum, e por isso o Senhor vai fazer a parte dele. E faz, porque com Ele não tem retrocesso, com Ele tem recomeços, em nome de Jesus, amém? Tem gente comprometida com os recomeços aqui nessa manhã? Recomeços diante do Senhor. E eu quero que você tome posse, porque os servos de Deus estão sendo desafiados nessa manhã a pensar, como é que eu posso não retroceder? Última, partilhando o que é seu para abençoar os outros. Muito simples. Por que você está dizendo isso? O senhor acha que você está precisando, pastor? Não, porque o Evangelho está dizendo que logo que eles chegaram na praia, eles viram alguém que tinha dito que viera para ser servo de todos, realmente era um servo. Por quê? Ele já tinha preparado, já tinha feito a sua parte. Ele tinha preparado tudo para eles, tudo que ele podia fazer já tinha feito. Fez a fogueira, fez o peixe, fez os pães para ele se alimentar, tudo. E aí ele disse o quê? Desafiou mais. O quê? Tragam agora mais uns peixes do que vocês têm aí, do que vocês apanharam. Tragam um pouco de vocês agora. Não é só o dele, é o teu também. Veja aqui o segredo de quem não quer estar na unção do caranguejo, né? Cadê a Ângela? Unção do caranguejo, Janja. Porque caranguejo é um bicho desgraçado, Ângela. Até quando ele tem que andar para frente, ele vai de lado assim, ó. Não anda para frente de jeito nenhum, o miserável. Ou é para trás, ou é de lado. Para frente ele não anda. É a unção do caranguejo. Quem não quer estar nessa miséria aí, o desafio é esse. Agora traga um pouco da parte de vocês, ué. Vamos lá, vamos junto, o teu e o meu, o Espírito e o teu braço, o Espírito e as tuas pernas, o Espírito e a tua oração, o Espírito e o teu abraço, vamos junto, traga um pouco da parte de vocês, pegue um pouco dos peixes que vocês pegaram e partilhe aqui com todos, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então veja aqui, nós celebramos essa manhã a Santa Ceia do Senhor. Presta atenção aqui, ceia é celebração não de gente que se acha santa, viu? Se tem alguém aqui que acha que é santo, é melhor não participar, já estou aconselhando. Pode até, né? Não sabe o que faz. Ceia não é lugar de gente que acha, ceia não é lugar de gente que se acha que é bom, não. Porque quem diz eu sou bom, não precisa do grande eu sou. Porque eu já sou. Eu não sou nada, eu sou uma miséria. Aliás, a única coisa que eu sou é pecador. E eu sou pecador, e eu preciso ser um pecador arrependido e que quer mudar de vida.
E porque eu sei que eu preciso mudar de vida, é que eu tenho que saber que eu não posso retroceder. E por isso, eu estou aqui hoje, vou participar disso, para celebrar a mais maravilhosa e preciosa das memórias. Que memória? Aquele que nos chamou para nós nobres das missões. Que missão? Nos chamou para o envolvimento e para a partilha da vida. Isso é ceia. Onde é que a igreja vai entender o que é Santa Ceia, pelo amor de Deus? Parece que o negócio está tão longe. Ele te chama para trazer um pouco do seu também. Dá um pouco do que é de vocês aí agora. Partilha o que vocês pegaram. Partilha a bênção. Ele te chama para se envolver na partilha do que ele fez com este mundo. Como? Partilhando você também. Essa é a missão, essa é a memória. Partilhe do que eu também. Quando a gente fica aqui, essa pastora, eu não sei que diacho que tem essa pastora, ela fica insistindo com vocês para sair dentro de você e vir aqui se envolver, não é? Ainda bem que é só você, eu não faço isso. Né, amor? Vem se envolver. O que nós estamos chamando? Nós estamos chamando você para trazer um pouquinho do seu peixe também. Traz um pouco. Aliás, do teu peixe não. Porque eu não sei se você sabe, teu mesmo você não tem nada. Porque teu mesmo você tentou a noite inteira e você não pegou, foi nada. Se ele não tivesse vindo, presta atenção, ele está te chamando para você partilhar e trazer um pouco do muito que ele já te deu quando ele te alcançou. Quando ele chegou na tua praia, ele já te deu. E é isso que ele está pedindo para você e nada mais. Depois que ele te alcançou. Você entende isso? Porque eu quis dizer para você, eu já ouvi aqui discursos elaboradíssimo, dava tese de doutorado. Ai, pastor, me desculpa, mas eu não posso ajudar. Já ouvi. Ai, não sou dizimista. Esse mês eu estou tão enrolada, não tem como. Ai, esse mês eu não tenho nem como ajudar no café. Ai, a coisa lá em casa, pastor, está difícil, eu não consigo. E eu fico pensando assim, você não tem conseguido pescar nada, né? Sua rede está sempre vazia, o que é que falta? A rede desses discípulos estava vazia. Estava ou não estava? Faltava o quê? Eu não sei o que você acha da palavra de Deus. Faltava o quê? Será que não faltava começar a se envolver com aquilo que ele chamou? Ah! É duro ouvir isso? Será que não falta começar a admitir que sem ele não está dando certo? Será que não falta começar a obedecer a palavra e jogar as nossas redes de uma forma diferente? Porque, no fundo, a vontade do Senhor aqui é a mesma que ele tinha para aqueles discípulos. Porque o que antes era frustração, o que antes era falta, o que antes era medo, vazio, era falta de sentido, na presença dele foi transformado em quê? Em abundância, em fartura, em partilha, em comunhão, em vidas saciadas, em esperança restaurada, e é todo mundo feliz na praia em volta de uma fogueira. Glória a Deus, é luau aqui hoje. Você recebe isso em nome de Jesus? Mas de quem que é isso que ele? É dele? É ele que vai fazer? Não, nós temos que nos colocar diante daquilo que ele nos chamou para ser, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Nas igrejas isso aqui seria um culto de missões, né? Não é, né? Devia ser, glória a Deus. E eu quero que você tome posse. Jesus veio até aquela praia para lembrar eles, e quer te lembrar nessa manhã, eu chamei vocês para uma coisa, eu chamei vocês para algo para além de vocês mesmos. O que é isso, igreja? Eu chamei vocês para algo, o que vocês estão fazendo aqui, onde eu não mandei? Eu não mandei. Obedeçam, que as suas redes vão estar cheias. E o reino de Deus vai prosperar neste mundo, porque com as suas redes cheias, você vai ter peixe para partilhar e saciar a fome deste mundo. Seja ela qual for. Se você está cheio do Espírito, você enche esse mundo de oração, de palavra, de alimento, de cuidado, de roupa, de carinho, de remédio. Você está cheio, porque o Senhor abundou as suas redes. E você tem o que oferecer. E o mundo de Deus vai saber e vai prosperar. A justiça será conhecida por todos, através do teu envolvimento com a missão. Amém? Então, missão é feita com tempo ofertado, é feita com pessoas envolvidas. Infelizmente, deixa eu dar uma notícia triste, missão é feita com dinheiro também. Desculpa, como eu não queria. Mas sabe o que eu lembro nessa hora, Lê? Que um dia, Jesus disse assim, Jesus disse isso. Um dia, vocês vão ter que entender o que a Bíblia Sagrada diz quando ela fala mais contentamento há em dar do que receber. Plenitude existe em dar e não em receber. Qual é a esperança de uma igreja lotada de gente querendo receber? Diante de Deus, me responda. Você entende isso? Isso é muito importante. Então, queridos, quando a vida depende da nossa capacidade, sabe o que nós vamos fazer? Vamos fracassar. Eu quero que você tome posse disso. Por isso, Deus que nos chamou para vir e nos dá vitória, para isso nós temos que estar no lugar e na posição que Ele nos chamou, do jeito que Ele nos chamou. Quando a palavra está no centro da missão, o fruto é abundante.
Quando aquilo que você faz para Deus, no centro está a palavra dele, você vai colher, e não é pouco. Em quê? Em tudo. As pessoas que vão ser alvos da tua obra vai ser abençoado, mas você vai ser muito mais ainda. Isso é um testemunho de vida na nossa vida. E eu quero que você tome posse disso. A nossa vida como igreja vai ser celebrada na comunhão em torno de uma mesa, na comunhão plena que não só nós, é Jesus, pois Ele próprio é quem põe a mesa aqui, porque quem preparou a refeição aqui foi Ele próprio põe a mesa e Ele nos convida para a refeição. A palavra dele é assim: venham comer, já está pronta a mesa, venham comer, e é com o povo, e é com a obra que Ele preparou de antemão para a nossa edificação. Entende aqui, sim ou não? Está difícil isso? Vocês estão entendendo? Então, por isso nós temos que estar na posição de servos, de servas. O centro, a posição de serviço, é muito mais do que um discurso elaborado num púlpito, dizendo que Jesus falou, mas não se comprometer com a vida de ninguém, mas não mudar a realidade de ninguém. Ah, mas eu ofereci o Senhor, se a pessoa não quer, é problema dela. Pinóia. O Senhor já tinha sido oferecido para os discípulos, eles rejeitam. Mas quem estava lá na praia de novo atrás deles? O papel é nosso. Nós temos que fazer a obra de Deus. Veja aqui, o que você ouviu no começo aqui, não é discurso elaborado, não. Ou então, só quer se envolver nas suas próprias coisas e nas suas causas, né, Nancy? Só quer nas suas causas. Mas quando você come e bebe de Jesus, você se envolve com a causa dele, e não é com a sua. Posição que serve para Deus é quando nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro da outra pessoa. Você entende isso? Aqui está o segredo da tua vitória. Você vai resolver tudo na tua vida assim, entendendo o Evangelho, entendendo o Senhor, porque servir é o grande paradigma do Evangelho. No centro de tudo que está aqui na vida de Jesus está o serviço. Então, servir é a questão. E nós precisamos, então, como igreja aqui, mais do que nunca, a semelhança de Jesus Cristo, que Ele veio para servir, nós também precisamos dar espaço para o serviço na nossa vida. Serviço para o reino de Deus. É fácil? Não. Nós corremos. Ontem, que hora que era? Sei lá, 7, 8 horas da noite. Eu sentei aqui nessa cadeira que a Bia está, levantei a mão e falei: amor, eu estou cansado demais, eu não consigo, minhas costas estavam doendo, eu estava arrumando a igreja ontem à noite, para não ter que arrumar hoje de manhã. Estou cansado, Lê. Não é para mérito meu, não para dizer nada, não, mas porque dá trabalho. E aí, sabe o que eu fiz? Fui para a cama dormir, descansei, estou aqui de novo, renovado, para cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. E quem me sustenta? Quem sustenta o meu lar? Quem sustenta a minha família? Quem nos dá força? Quem nos dá tudo? Ele que nos chamou para nos envolver. Então nós existimos para isso. Nós temos que ser, igreja, portas abertas para o acolhimento, para o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Isso é essa igreja. Veja, nossa posição na missão de Deus, que Jesus Cristo nos transmitiu, não é para ganharmos privilégios mais do que os outros que vão para o inferno. Não é isso. Isso aqui não é lugar de privilégios, como tem sido por aí, aliás, mas é lugar de servir os outros e servir sempre. E nós vamos servir para sempre. No reino de Deus nós também, lá no céu nós também vamos servir em nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso eu encerro dizendo para você, querido, você quer não retroceder? Saiba que sem Ele você não vai fazer nada. Você obedeça sempre a palavra de Deus e aceite mudar de opinião. E saiba que o Senhor sempre vai fazer a dele. Por isso Ele te chama. Partilhe do que é o seu para abençoar os outros. Que você não retrocede. Você vai para o alvo que é Jesus Cristo. E você vai ter um encontro com Ele em nome de Jesus. Porque Ele tem o que você precisa. Amém? Você entende isso? Isso é ser igreja. E a igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para servir. E nós somos esse povo que serve em nome de Jesus. E por isso nós, hoje, nessa manhã, com alegria, nós aplaudimos o Senhor, porque Ele é bom. E Ele veio mais uma vez.